Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos na presença de Deus para te trazer mais uma palavra de fé, uma palavra que venha tocar aí no seu coração, que você venha parar um pouco, ler, meditar, para que o Espírito Santo possa falar com você em nome de Jesus. Peço para você pegar sua Bíblia, abrir aí no livro de Hebreus 11, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. No versículo 6 diz: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então a palavra de Deus está nos falando sobre fé, que nós temos que ter fé para alcançar tudo na nossa vida que nós precisamos, tudo que nós queremos, tudo que nós esperamos. Nós vamos alcançar, irmãos, é pela fé, em nome de Jesus. E a fé é você acreditar naquilo que você ainda não viu, não aconteceu, mas você tem a certeza que já é seu, que já te pertence, que o Senhor já te deu. E no versículo 6 ele diz que é impossível agradar a pessoa que não tem fé. A pessoa que não tem fé é impossível agradar o Senhor. Para nós agradar ao Senhor, a gente tem que se aproximar dele com fé, crer que ele existe e que ele vai abençoar todo aquele que o busca. Então você tem que crer que Deus é contigo, em nome de Jesus, e que ele está pronto para te abençoar. Nós temos que usar a nossa fé todo o tempo. Aqui a palavra de Deus fala em Mateus 14, versículo 28, diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, tendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aqui então a palavra de Deus está nos relatando quando o Senhor Jesus ele estava com o discípulo em determinado lugar, depois ele despediu os discípulos, pediu para os discípulos pegar o barco e ir na frente, que depois ele ia, e quando chegou numa determinada hora da noite, os discípulos já estavam lá no meio do mar, por causa das ondas, foi açoitado pelas ondas, aquele barco já estava lá no meio do mar, depois Jesus foi até eles. Só que o barco estava longe, Jesus foi à noite, andando o quê? Sobre as águas. No começo eles ficaram assustados, com medo, mas Jesus falou para eles o quê? Ter bom ânimo, ter calma. E aqui a gente vê o que? O Pedro falou aqui para o Senhor, no versículo 28, que se era o Senhor, que ele queria também o quê? Ir sobre as águas. E Jesus falou para ele: vem. E o Pedro, ele pegou e desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter o quê? Com Jesus. Aqui a gente vê, irmãos, que com Jesus é possível. Com Jesus é possível a gente andar o quê? Pela fé. Nós acabamos de ver que é assim que nós agradamos a Deus, é assim que nós agradamos o Senhor, quando nós cremos nele, quando nós acreditamos nele e temos a certeza e a confiança que ele vai o quê? Nos abençoar. Aqui o Pedro, que ele andou pela fé, ele começou a andar o quê? Sobre as águas. Com Cristo nós podemos, com o Senhor Jesus nas nossas vidas, nós podemos. Para a carne isso é impossível, mas pelo Espírito, pela fé, nós podemos andar sobre as águas. Você pode andar sobre qualquer situação, você pode andar sobre qualquer problema, ter a certeza que vai vencer em nome de Jesus. E quando nós estamos obedecendo a palavra de Deus, você anda sobre as águas, você pode ter certeza que a bênção, que a vitória é sobre a sua vida em nome de Jesus. Aqui Pedro obedeceu, Jesus falou para ele: vem, e o Pedro desceu do barco, ele começou a andar sobre as águas, porque ele estava obedecendo a palavra do Senhor Jesus. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos a palavra que nos é ensinada, que nos é enxertada todos os dias no nosso coração, nós conseguimos
andar sobre as águas. Nós conseguimos, irmãos, fazer coisas impossíveis em nome de Jesus. Mas para isso é preciso o quê? Coragem. Para fazer a aventura da fé, para andar sobre as águas, para andar sobre o problema, para andar sobre a dificuldade, para estar por cima de todas as situações, nós temos que ter coragem, nós temos que ter fé, nós temos que ter a confiança em Deus. Coragem, fé que não faltou para o Pedro, que ele ficou firme, ele andou, ele estava indo na direção de Jesus. Até que lá no versículo 30, diz, mas sentindo o vento forte teve medo, começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. A fé, irmãos, ela não pode se preocupar com as condições e com as circunstâncias. Ele estava andando bem, enquanto ele estava andando na fé, ele estava firme. Mas quando ele começou a olhar as condições, as circunstâncias, o clima, o tempo, quando ele começou a olhar tudo que estava ao redor dele, o quê? Ele começou a cair, ele começou a afundar. A fé não se preocupa com as condições. A fé não se preocupa com o clima, com a circunstância. A fé, ela só crê, ela tem a certeza que tudo é possível, que Deus pode fazer, porque Ele nos abençoa, Ele é o nosso abençoador. Então, para a gente vencer nossos problemas, nossas dificuldades, para você permanecer firme aí, nas dificuldades, na luta que você está passando, que você está enfrentando, você não pode olhar as circunstâncias, você não pode olhar as condições, você tem que olhar para Cristo, você tem que olhar para o Senhor, você tem que olhar para a palavra de Deus e essa palavra crescer no seu coração, gerando a fé necessária que você precisa para vencer todos os seus problemas. Porque a gente aprende aqui nessa passagem que tudo que começa pela fé, ela deve o quê? Continuar. Tudo que começa pela fé tem que continuar. Nós não podemos o quê? Parar. O Pedro falhou, por quê? Porque ele começou a duvidar, ele começou a ficar com medo, ele não continuou na fé. Ele olhou o problema, ele olhou a luta, ele olhou a dificuldade. É o que nós estamos falando hoje. Não olhe o problema, não olhe a dor, não olhe a doença, não olhe a falta de dinheiro, não olhe o problema em casa, não olhe o problema na família, não, olhe para Cristo, olhe para a palavra, em nome de Jesus. Deixa a fé crescer aí no seu coração, em nome do Senhor. Nós já começamos a aventura da fé, irmãos, quando aceitamos Jesus. Quando essa palavra entrou no nosso coração, a gente aceitou Jesus, se batizou, nós começamos a andar sobre as águas. A gente começou a viver a aventura da fé. Agora a gente não pode falhar. Agora você não pode olhar para trás, você não pode olhar as circunstâncias. Você tem que olhar para Cristo, você tem que olhar para o Senhor, em nome de Jesus. Nós temos que ter uma atitude de fé, e não é por uns momentos, é por toda a nossa vida. Nós temos que viver pela fé em Cristo, pela fé no Senhor Jesus. Nem sempre as condições vão ser favoráveis, nem sempre as circunstâncias vão ser favoráveis, mas a fé vai te dar a direção, a fé vai te dar coragem, força, ânimo, para você olhar para Cristo e continuar, em nome de Jesus. Então você não pode falhar, tem que continuar firme, crendo em Cristo, colocando sua vida na mão do Senhor e tendo a certeza que Ele é contigo, em nome de Jesus, e que não tem luta, não tem problema, não tem dificuldade que nos faça afundar, que nos faça cair, quando nós caminhamos pela fé, quando nós andamos pela fé em Cristo, nós vencemos todo e qualquer problema, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai querido e amado, nós estamos na Tua presença, Senhor, e eu te peço que o Teu poder, que a Tua graça venha passar nessa vida, nessa casa, nessa família, Pai. Passando nesse coração, meu Pai, tirando todo o mal, todo o receio, todo o temor, todo o medo, toda a preocupação, em nome de Jesus, meu Pai. Tudo que venha fazer essa pessoa falhar, tudo que venha fazer essa pessoa desanimar, Senhor. Que o Senhor passe com o Teu poder, Pai, arrancando, tirando, em nome de Jesus, meu Pai. Visita essa casa, Pai, visita essa família, visita esse lar, enche da Tua presença, que todo o mal, toda obra contrária do diabo, maligna, desânimo, cansaço, falta de fé,
temor, medo, em nome de Jesus, vai embora. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai dessa família, bata em retirada, em nome de Jesus Cristo. Deus, cuida dessa pessoa, Pai. Entra nesse coração, meu Pai, com a tua força, com ânimo, coragem, Pai, esperança, em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa venha olhar para a tua palavra e ter a certeza que a vida dela vai mudar, e ter a certeza que tudo o Senhor pode fazer, que tudo está nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Abençoa essa casa, essa família, abençoe, Pai, a tua igreja, teu povo, teus filhos, entra com providência, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Passa no nosso estado, no nosso país, destruindo, desfazendo todo o mal, toda obra maligna do diabo e do inferno caia por terra, em nome de Jesus. Que o poder de Deus, meu Pai, esteja atuando, Pai, libertando, transformando, Pai, vidas, casas, famílias, lares, em nome de Jesus, meu Pai. Toma a tua igreja nas tuas mãos, livra de todo mal, abençoa essa casa, essa família, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te cubra com a presença dEle, em nome de Jesus. Amém.